Dos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me sinto muito feliz em estar aqui com os irmãos novamente. Não é legalismo quando vocês me veem aqui em todos os cultos, é porque realmente eu amo estar aqui com vocês. É muito bom fazer parte dessa comunidade. Fui muito ajudado pelos irmãos, principalmente em tempos difíceis, com as orações e os consolos. E que esse desejo de união e harmonia, de irmandade mesmo, esteja em nossos corações. Nós sabemos que louvar a Deus é um serviço que não se acaba, mas quando nós fazemos isso em união, eu acho que tem um gostinho melhor, certo? Eu gostaria, diante de tudo, ler com os irmãos um salmo, o Salmo de 123. E ele diz assim: a ti, que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Que nós possamos ter os olhos fitos no Senhor, como nós vimos que o irmão Bernard disse. É só desta maneira que nós conseguimos andar no Espírito, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus, eu estou muito grato de estar aqui essa manhã. É muito bom fazer parte do seu corpo. Eu sozinho, eu não conseguiria fazer nada em minha vida, mas agora eu faço parte de um corpo, aonde esse corpo tem me ajudado em oração, me consolando, conversando comigo. Isto é graça do Senhor, Pai. É muito bom saber que o Senhor me deu irmãos e que o Senhor tem cuidado de todos nós de maneira tão maravilhosa. Pai Santo, que nessa manhã o Senhor possa olhar para os seus filhos que aqui estão e, como um pai zeloso, se assentar e apreciar este momento que é para o Senhor. Nós estamos aqui somente para o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos deu a graça da salvação, coisa que é ansiada e desejada por todo mundo, mas nem todos conseguem ter esta maravilhosa graça. Pai Santo, por favor, não nos abandone, e que o Senhor possa moldar os nossos corações à estatura de Jesus Cristo, ao caráter de Cristo. Nos faça perfeitos como o teu Filho é. Sabemos que esta perfeição só te dará na glória, mas que agora o Senhor possa começar esta transformação e nos aperfeiçoar e fazer com que a santificação progressiva não pare de modo algum, para que nós possamos ser santos e de maneira perfeita e de maneira totalmente santa, nós possamos louvá-lo ao Senhor, nós possamos glorificar e exaltar o nosso Jesus, o nosso Salvador, que se entregou para nos tirar das garras do pecado. Pai Santo, no nome santo de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos e pedimos que o Senhor esteja conosco durante essa manhã. Amém, Pai.
querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, mostrar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, diga a ele, quero servir-te, quero servir-te, sempre mais, quero servir-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero servir, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Algemando por um peso, oh, quão triste eu andei, até senti a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu amor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração.
livrou-me da escuridão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Diga isso, nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos tirar um breve momento para retirar os dízimos e as ofertas. Antes de tudo, nós vamos mexer agora com quantia, com dinheiro, e que os nossos corações sejam
libertos disso. Que nós possamos entender que a nossa esperança está em Jesus Cristo. A esperança dessa igreja está em Jesus Cristo. Nós que começamos aqui com pouquíssimas coisas, começamos na casa da irmã Bárbara, e hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, e Ele tem nos suprido. Então que a nossa esperança não esteja nas ofertas e nos dízimos que nós vamos tirar aqui agora. Que a nossa esperança não esteja naquilo que nós recebemos lá fora, e nem no nosso trabalho, nas quantias que nós recebemos. Que a nossa esperança esteja somente no Senhor Jesus. Amém. Pai Santo, entregamos a Ti esse momento, entregamos ao Senhor essa pouca quantia que essa igreja arrecada de dízimos e ofertas. E sabemos, Pai Santo, que nós não necessitamos de mais nada do que é depositado aqui. Nós necessitamos do Senhor. Nós temos a esperança no Senhor, e nós já temos experiência de que o Senhor tem cuidado, e temos a esperança de que o Senhor continuará cuidando. Amém. Pai Santo, que esta igreja, o motivo central dela, o desejo dela, seja somente de pregar a Jesus Cristo, pregar o Evangelho, ter comunhão uns com os outros e, acima de tudo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém. Renova-me, Senhor.
ti. Necessita mais de ti. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor. Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos já orar pelas crianças, antes de nós entrarmos na exposição de hoje. Amém? Pai amado, nós queremos te agradecer e te engrandecer mais uma vez pela vida das nossas crianças e pela vida das irmãs que têm se dedicado a cuidar de cada uma delas, domingo após domingo, Senhor. Que a mão do Senhor possa continuar sobre elas, e que o Senhor conceda a elas sabedoria vinda do seu Espírito, paciência e discernimento, ó Deus, para conduzir essas crianças no temor e no tremor do Senhor. Que essas crianças possam aprender de Ti através delas. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, muito bom dia mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir comigo hoje em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Nós cobriremos hoje dos versos 25 ao 37, fazendo uma conexão com o verso 21. Onde Jesus louva a Deus, louva ao Pai, porque Ele ocultou a sua revelação dos sábios, mas revelou aos pequeninos. E na semana passada, quando o pastor Marco pregou sobre esse verso 21, nós vimos que Jesus faz uma comparação ali dos pequeninos com os seus discípulos. Ao passo que os sábios, ele vai mostrar como que o entendimento a respeito da salvação por parte dos sábios, ele realmente estava oculto na figura que Jesus vai usar aqui de um intérprete da lei. Então, nós vamos ler apenas o verso 25 e depois nós vamos expor até o verso 37, eu já quero pedir que você, depois da leitura, continue, por favor, com a sua Bíblia aberta. Eu gosto sempre de lembrá-los isso, porque eu entendo que é extremamente pertinente que cada um que está aqui, e aqueles também que nos acompanham pela internet, eles vejam nas suas próprias Bíblias aquilo que está sendo dito. Ok? Então, Lucas 10, 25. E eis que o intérprete da lei, tendo se levantado para tentar a Jesus, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E eis que um intérprete da lei, tendo se levantado para tentar a Jesus, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos orar. Pai amado, esta é a sua palavra, infalível, inerrante, inspirada e suficiente. Que o Senhor, ó Deus, nessa manhã, fira os nossos corações através dela como espada de dois gumes. Que o Senhor nos exorte, nos discipline,
nos console, nos edifique, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta ao seu jovem discípulo Timóteo, ali no capítulo 3, ele apresenta para Timóteo sobre qual seria a situação dos homens nos últimos dias. E quando Paulo escreve isso a Timóteo, ele escreve de uma maneira muito clara. Ele começa ali no capítulo 3 da segunda carta, no verso 1, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias na Escritura, eles começaram a partir da primeira vinda de Cristo. Então, Timóteo e os leitores de Paulo já estavam nos últimos dias. E nós aqui hoje também estamos nos últimos dias. Então Paulo chama atenção para Timóteo dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a dizer para Timóteo o porquê que os últimos dias seriam dias difíceis. E é interessante que ele diz assim: pois os homens serão. Os homens aqui se refere à humanidade. Pois os homens serão. E aí ele começa a dar uma lista enorme de como os homens seriam, qual seria o comportamento deles, quais seriam as características dos homens nos últimos dias. E esses dias serão difíceis porque todas essas características que os homens demonstrariam nos últimos dias, eles vão em oposição ao que a Escritura diz. Portanto, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, os últimos dias serão dias difíceis, porque os últimos dias estarão na contramão do que você tem aprendido de mim. E embora ele dê uma lista enorme, eu acho que faz sentido eu destacar aqui apenas uma. E ele diz assim: pois os homens serão, e ele dá uma lista. Ao final, no verso 5, ele diz assim, presta atenção nisso: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, nos últimos dias serão dias marcados pela religiosidade. Mas não é uma religiosidade que produz vida espiritual. É uma religiosidade aparente. Por isso que ele diz: os homens terão forma de piedade. Eles têm aparência de piedade. Mas eles negam, entretanto, o poder da piedade. Porque a verdadeira piedade transforma corações. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, saiba, porém, disto. Nos últimos dias os homens frequentarão igrejas. Nos últimos dias os homens cantarão hinos. Nos últimos dias os homens estudarão a Bíblia. Nos últimos dias eles farão todos os tipos de atos religiosos, mas eles não viverão de acordo com o que eles fazem. Um pastor metodista do século XIX, chamado William Booth, ele tinha um ministério chamado o Exército da Salvação, que estava envolvido em muitas atividades sociais. Mas tem uma frase do William Booth que me chama muito a atenção e eu quero citá-la aqui, que ele diz assim, ele está escrevendo no século XIX: o principal perigo que confronta o próximo século será
E olha como que ele fala como uma voz profética para os séculos seguintes. O principal perigo que confronta o próximo século será religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, política sem Deus e céu sem inferno. O Buzo estava agindo aqui como uma voz profética, porque ele está dizendo que os séculos depois dele, o grande perigo que confrontaria as pessoas é que haveria uma religião, diferente do que foi dito por filósofos do passado, como Karl Marx, que um dia disseram que a religião é o ópio do povo e que uma vez que a religião fosse banida e fosse instaurado o socialismo, os homens teriam a tendência de deixar de ser religiosos. E hoje a realidade é totalmente diferente do que disseram alguns filósofos, porque os homens estão cada vez mais religiosos. Mas como o William Booth diz aqui, é uma religião sem espírito. Eles estão vivendo um cristianismo sem Cristo. Eles estão recebendo perdão sem arrependimento. Eles querem salvação sem regeneração. E eles recebem a promessa de céu sem inferno. Basicamente, a religião de hoje é baseada na justiça própria. Afinal de contas, se eu recebo perdão sem arrependimento, se eu posso ir para o céu sem o inferno, se eu posso viver uma religião sem o Espírito Santo, se eu posso viver um cristianismo sem Cristo, logo, eu tiro de cena tudo aquilo que a Escritura coloca como importante e me coloco no centro. Afinal de contas, eu me basto. Eu me justifico. Eu me garanto. E o meu ponto com vocês nessa manhã é que o texto de Lucas 10, 25 a 37, ele contém uma parábola. Uma parábola era uma história ou um ditado que ilustrava uma verdade. Era comum nos tempos de Jesus que os rabinos usassem parábolas para explicar alguma passagem bíblica ou responder algumas perguntas. E eu quero chamar a sua atenção para essa parábola, porque essa parábola ela tem sido frequentemente mal interpretada. Muitos conhecem, né? Inclusive na sua Bíblia aí deve ter o título, A Parábola do Bom Samaritano. E muitas vezes essa parábola tem sido totalmente mal interpretada. Em qual sentido? Muitas pessoas entendem que a parábola do bom samaritano visa ensinar bons comportamentos ou como fazer trabalhos sociais para manifestar a justiça de Deus. Em outras palavras, a maioria das pessoas que interpretam essa parábola hoje, elas fazem uma leitura totalmente social dela. Veja bem, o samaritano, ele viu um homem pelo caminho e ele o ajudou, e ele prestou serviço a ele, e ele cuidou dele. Então, olha só, nós precisamos cuidar dos pobres, dos necessitados, e isso é o trabalho que a igreja deve fazer. Embora eu entenda que o trabalho social, ele faz parte do trabalho da igreja, mas antes do trabalho social, a igreja, ela é descrita no Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Quando Paulo fala a Timóteo dos últimos tempos e como os homens seriam, ele não prescreve como remédio para uma geração egoísta e que se afasta de Deus, ele não prescreve para religiosos que vivem seu cristianismo sem Cristo. A prescrição de Paulo não é trabalho social. A prescrição de Paulo é: rogo-vos, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos, que pregue a palavra. Insta, corrija, repreenda, a tempo e fora de tempo. Eu entendo que o trabalho social faz parte, mas ele não é o trabalho primário da igreja. O trabalho primário da igreja é anunciar o evangelho. Portanto, essa parábola muitas vezes ela é totalmente mal interpretada. Cuidar dos necessitados não é o tema central dessa parábola. Pelo contrário, essa é uma parábola que fala sobre o perigo da religiosidade. O perigo de se frequentar igrejas, o perigo de se cantar hinos, mas fazer tudo isso de uma forma totalmente mecanizada. E eu penso que nós temos feito isso muitas vezes. Sabe quando você vem num lugar e que você não está afim, sabe? Você vem porque, tipo quando você vai trabalhar, sabe? Você não quer ir trabalhar, mas você vai porque tem que trabalhar. E daí você vai trabalhar e você não está preocupado em desenvolver seu trabalho para a glória de Deus, não, você está preocupado em cumprir o ponto, cara. Eu cheguei, bati o cartão, paf, 8 horas. Deu 16 horas, 18 horas, 17, pá, bati o cartão, foi, acabou. Eu começo a segunda-feira pensando assim, nossa, estou doido que chega sexta-feira logo. Porque a gente está no automático, entende? Está no mecânico. Você vem, bate cartão, puff, bate cartão de novo, vai embora. Na terça você volta, puff, bate cartão, às 18, puff, bate cartão, vai embora. Você está vivendo dessa forma, e às vezes é assim na igreja. Os homens teriam uma aparência de piedade, então eles viriam e puff, bate o cartão, domingo às 9, vê a escola bíblica. Puff, bate cartão às 11h30 e vai embora. E depois o resto da semana é folga. Ele só trabalha domingo. Ele vem domingo às 9, puff, bate cartão. Depois, às 11h30, bate cartão, acabou-se. Então essa parábola é uma parábola que fala sobre o perigo do legalismo, ou seja, é uma parábola que fala sobre como os homens realmente podem ser salvos. No verso 25, a partir do 25 até o 29, nós encontramos o que motivou Jesus a contar essa parábola. E o que motivou Jesus a contar essa parábola foi uma pergunta feita pelo intérprete da lei. E aí nós entramos na exposição, no verso 25, me acompanha aí. Como nós lemos, e diz o verso 25, e eis que um intérprete da lei, que se levantou para tentar a Jesus, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse é o centro do texto. Todo o resto é periférico. Todo o resto é só detalhes. Esse aqui é o coração da passagem, a pergunta feita pelo intérprete da lei. Que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante que eu e você deveríamos fazer. O que tenho que fazer para não terminar a minha vida eternamente no inferno? Jesus, como um grande mestre, verso 26, Jesus responde a ele. Porém, Jesus disse-lhe, na lei, o que está escrito? Uma técnica rabínica, né? Responde uma pergunta com outra pergunta. Na lei, o que está escrito na lei? Veja que Jesus faz uma conexão entre vida eterna com a lei do Antigo Testamento. O que está escrito na lei? A primeira pergunta que Jesus faz. Depois ele faz uma outra pergunta. Como a lei? Como você a interpreta? E aí, diante dessa pergunta, o intérprete da lei volta a responder a Jesus. No verso 27, ele responde citando Deuteronômio 6, 5, Levítico 19, 18. Olha a resposta dele a Jesus.
Mas ele, tendo respondido, disse: amarás ao Senhor o seu Deus. E aí olha que coisa interessante. Amarás o Senhor o seu Deus. E aí ele dá aí uma descrição. E ele usa 4 palavrinhas aí importantíssimas, que desdobra no sentido de como amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então o foco do amor a Deus está nas emoções. As suas emoções expressam o seu amor por Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. A alma é o foco na consciência. De toda a sua força. Força aqui está com foco nas motivações. Todas as minhas motivações apontam e revelam a maneira como eu amo a Deus. Ele diz: de todo o seu entendimento, um foco na inteligência. E termina o verso 27, e ao próximo como a ti mesmo. Resumindo, o jovem, esse intérprete da lei, chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: olha, o que está escrito na lei? O que você está me perguntando? A lei já te dá a resposta. O que está escrito lá? Como que você entende ela? Como que você lê? Como que você interpreta? Eu sei o que está escrito lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui era conhecido entre os judeus pela Shema. Um judeu devoto, ele repetia isso aqui no mínimo 2 vezes por dia. Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua emoção, com toda a sua consciência, com todas as suas motivações, com toda a sua inteligência. Mas também amará o outro como você ama a si mesmo. Veja que ele está falando de ações, não de sentimentos. E aí no verso 28, esse intérprete da lei, ou melhor dizendo, no 28, Jesus vai diante da resposta assim: opa, 10, hein? Tirou 10, hein? Acertou tudo, ó. Certinho. 10. Está no céu. Já vi, querido, você já herdou a vida eterna. Não precisa não. Não precisa fazer mais nada. Jesus no verso 28. Mas disse-lhe Jesus: respondestes bem. Boa resposta, hein? Ó, tá safo, está lendo Bíblia, hein? Está frequentando a igreja. Ó, está vindo às escolas bíblicas, hein? Afinadinho, respondeu certinho. Respondestes bem. Mas Jesus não diz só isso. Jesus agora mostra para ele a importância de praticar aquilo que ele sabe. Porque só conhecer, porque só decorar versículos não significa nada. Dizestes bem, a sua resposta correta. No que diz respeito ao texto, no que diz respeito a decorar o texto, você diz certinho. Só que Jesus convida ele a agir. Lembra que a pergunta dele, olha lá, se você voltar comigo no verso 25, a pergunta dele é: o que farei? O que farei? A pergunta dele não foi prática. O que eu tenho que fazer? A resposta de Jesus para ele foi: faça isso e viverá. Essa expressão vida eterna aqui, herdar a vida eterna, ela é uma outra expressão que pode ser lida aqui como ser salvo. Herdar a vida eterna é ser salvo. Em outras palavras, Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus, o que está escrito na lei? Como que você a interpreta? Como que você a lê? Aí ele cita tudo. Aí Jesus fala assim: pronto, show de bola, só que você ainda não tem a vida eterna. Você passa
a ter vida eterna, ou você passa a ser salvo quando você faz essas coisas. Você passa a ter vida eterna no momento em que o conhecimento se transforma em constrangimento e o coração se rende diante daquilo que foi dito para fazer. Um teólogo chamado Robert Stein, ele fala algo interessantíssimo a respeito do verso 27. Ele diz assim: Jesus afirmou a lei. O ensino da lei é definitivo. O caminho para a vida eterna é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É pela graça por meio de uma fé que opera. Salvação no Antigo e no Novo Testamento é por uma fé, é por uma graça, melhor dizendo, que opera. É pela graça por meio de uma fé que opera, uma fé que trabalha, uma fé que pratica, uma fé que faz, não uma fé teórica. E ele diz assim: a resposta dada ao intérprete da lei envolve uma fé que consiste no amor a Deus e ao próximo. E aí eu amei o que ele diz aqui: pois é inconcebível amar a Deus sem fé. É inconcebível, é impossível amar a Deus sem fé. E ele termina dizendo: além disso, uma fé que não produz amor ao próximo está morta. Não é fé, nunca foi fé. Interessantíssimo isso que ele diz. O intérprete da lei respondeu muito bem. Mas ele sabia, ele conhecia, mas não vivia. Ele frequentava o templo, ele frequentava os cultos, ele cantava hinos. Mas o coração dele ainda não estava regenerado. Ele era meio que um leproso que recebeu um banho e foi vestido com uma roupa assim de seda bem linda e foi colocado no banco da igreja. E daí, glória a Deus, aleluia, né? Mais um que aceitou a Jesus, mas no domingo seguinte a lepra começa a molhar, a sujar a camisa de seda e a camisa começa a sangrar novamente e a lepra começa a se manifestar porque ele era apenas um religioso. Ele não foi regenerado, ele não foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E ele, inclusive, diante disso, esse intérprete da lei, ele ainda quer se justificar. Ele quer encontrar uma forma de falar assim: ah, Senhor, mas também, né? Se for isso aí, eu não dou conta de fazer isso, porque... Olha o verso 29, o que ele diz. Porém ele, querendo justificar a si mesmo, veja que ele se coloca aqui, no começo ele se coloca numa posição, como é que eu posso dizer? Uma posição ofensiva. Ele chega e quer tentar Jesus. Ele está ameaçando. Agora que Jesus dá para ele essa lição, ele volta para uma posição defensiva. E aí ele diz, o texto diz: porém ele, querendo se justificar, disse a Jesus: quem é o meu próximo? É interessante que eu fiquei pensando, eu acho que essa desculpa dele aqui foi uma desculpa muito descarada. E às vezes a gente é cheio de desculpa, né? Não, é porque eu não sei a Bíblia, sabe? Então, Senhor, tá bom, Senhor, entendi, mas o que diz a Bíblia mesmo? Eu acho que a pergunta que ele deveria ter feito aqui, quem é o meu próximo, não é essa. A pergunta que ele deveria ter feito é o quê? O que é amor? Porque se toda a lei se resume em amor a Deus e ao próximo, ele deveria ter perguntado: o que é amor? Se tem uma coisa, irmãos, que a religião faz, é falar sobre amor.
Pode ir em qualquer religião, eles vão falar, não, amor, 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 amor. A religião, ela fala sobre o amor, mas ela não define o que é amor. Uma pessoa só pode saber o que é amor se ela for transformada pelo Espírito de Deus. Ela pode saber todas as leis, ela pode praticar todas as boas obras, mas tudo que ela está fazendo é sobre amor, e não o que é amor. Então ele chega para Jesus e fala, peraí, mas eu não vou conseguir fazer tudo não, Senhor. Ora, eu vou conseguir amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, mas eu não vou conseguir amar o próximo, porque eu não sei quem é o próximo. É interessante, para a maioria dos judeus, o próximo era outro judeu. Então, para um judeu, o próximo dele só era outro judeu. O judeu não via o estrangeiro como próximo. Próximo era aquele que convive comigo, é aquele que está na comunidade. E aí, para responder a pergunta que ele fez sobre quem é o próximo, Jesus vai contar a parábola. E aí entramos então na parábola. Veja aí a situação que Jesus ilustra. Jesus nos conta. Tendo-se compadecido, verso 30, mas Jesus, tendo-se compadecido dele, disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e é interessante que esse caminho que ligava Jerusalém a Jericó, ele era um caminho deserto, e ele sempre foi conhecido, nos tempos de Jesus, como uma região perigosa, porque o fato de ser uma região deserta, haviam muitos ladrões e salteadores nessa estrada. Então era comum ter roubos e assaltos ali. E nós não podemos deixar de perder de vista aqui, deixar passar, a palavrinha descia. Ela é extremamente importante aqui. Nós já vamos falar sobre ela um pouco mais adiante. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos de salteadores, os quais, tendo-o deixado nu, e tendo lançado sobre ele muitos açoites, partiram, deixando-o à beira da morte. Então o que está acontecendo aqui? Um homem, ele descia de Jerusalém, portanto ele voltava de Jerusalém, e ele seguia na estrada rumo a Jericó. De repente esse homem foi assaltado, apareceram ladrões, bandidos, salteadores. E esses bandidos, eles arrancaram as vestes daquele homem, bateram naquele homem, e deixou aquele homem à beira da morte. Aquele homem estava ali como um morto após uma guerra. Era comum nas guerras antigas deixarem os mortos, os soldados inimigos mortos, sem roupa. Então, quando eles viam uma pessoa, quando terminava a batalha e eles percebiam, passavam pelo campo para ver se haviam sobreviventes, eles já descartavam aqueles que estavam nus como sobreviventes, porque o inimigo, ele matava e saqueava as roupas. Então esse homem está aqui deixado nu. Então qualquer um que passasse diante desse homem, iria perceber que tinha acontecido alguma coisa. E aí, diante dessa situação, nós vemos que Jesus mostra atitudes opostas diante da mesma situação. Está aí a partir do verso 31. De um lado, nós temos aí um sacerdote, um levita, e é interessante a atitude deles. Lá no verso 31. Mas por coincidência, interessante, Jesus parece usar aqui meio que uma ironia, né? Mas por coincidência, ó, que coincidência. Um homem acabara de ser assaltado, foi surrado, estava ali largado no chão, praticamente morto.
Mas por coincidência, um sacerdote que descia naquele caminho, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Por coincidência, passou na sequência um sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó, mesmo caminho. E aí o verso 31 diz assim: e tendo-o visto, passou para o outro lado. Imagina o sacerdote, está vindo tranquilo, não, glória a Deus, o culto foi uma bênção hoje. Mas na hora que ele vê aquele homem nu, açoitado, sangrando, quase morto, ele, misericórdia. Ele sai de cena. Aqui já choca os ouvintes e deveria chocar a gente, né? Se tem alguém que deveria fazer alguma coisa por esse homem, era quem? O sacerdote. Não é o homem de Deus? Não é o crente daquela época? Ou religioso, melhor dizendo. Então, o sacerdote, ó, passa para o outro lado. É interessante que os fariseus, eles entendiam que qualquer um, e a lei de Moisés dizia isso, que qualquer um que tocasse um morto ficaria impuro. Mas os fariseus colocaram um pouquinho mais disso. Eles disseram o seguinte, que se a sombra de alguém passar por um corpo morto, a pessoa já fica impura. Isso fica claro quando o texto de Lucas diz que o sacerdote passou para o outro lado. Ele não quer nem que a sombra dele passe sobre o morto. Verso 32. Do mesmo modo, porém, também um levita que passara pelo mesmo lugar, tendo-o visto, o que o levita fez? Passou para o outro lado. Então Jesus pinta aqui duas figuras importantes do judaísmo, o sacerdote e o levita. Ambos estão vindo de Jerusalém. O que isso significa? Lembra que eu falei que a palavra descia é muito importante aí? O homem vinha de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o centro religioso e comercial. Jerusalém estava num ponto acima de Jericó. Portanto, ambos desciam. Isso significa que eles voltavam do culto. O sacerdote não estava atrasado, igual eu já vi muitas pessoas às vezes falando isso. Não, porque talvez ele estava atrasado, porque ele tinha que... Não, ele está voltando, acabou o culto. Ele está voltando para casa, ele não está atrasado. Ele poderia muito bem ter investido tempo para cuidar daquele homem, mas não. O levita também é a mesma coisa, ele está voltando de Jerusalém, já acabou o culto. Ambos estão vindo de Jerusalém, ambos viram o homem nu e semi-morto, versos 31 e 32 diz isso, tendo-o visto. Ambos tiveram a mesma atitude, na mesma situação, passaram para o outro lado. Ambos estão preocupados com sua reputação, seus rituais religiosos, mas desprezam totalmente a misericórdia e a piedade. Ambos são conhecedores da lei, mas não andam conforme a lei. Ambos são homens de Deus, mas vivem para si mesmos. Esse é o risco da religião. É como se Jesus estivesse ilustrando para esse intérprete da lei o seguinte: o fato de saber os mandamentos, significa nada. O fato de frequentar o templo, significa nada. E como que eu te provo que isso não significa nada? Olha o sacerdote. Conhecedor de que toda a lei se resume no amor. Passa para o outro lado da rua. Olha o levita. Vive no templo. Está lá dentro frequentemente. Ele limpa, ele lava. Ele auxilia o sacerdote. Ele está lá direto. Do outro lado.
E aí Jesus começa então a chocar, a cercar e a chocar aquele intérprete da lei, que se por um lado o sacerdote e o levita, eles têm apenas um olhar vazio e negligente para o próximo, por outro lado, a atitude de um samaritano revela o oposto. O levita e o sacerdote têm um olhar leviano, vazio, negligente para o próximo. Agora, um samaritano, ele tem um olhar atento, compassivo e prático. Ele não apenas sabe quem é o próximo, mas ele ama o próximo, ele é prático. Ele não fica só na teoria, ele é prático. Repare que Jesus dá uma ênfase nas atitudes tomadas pelo samaritano. E por que aqui Jesus choca o intérprete da lei? Porque os samaritanos eram vistos pelos judeus como cachorros. Os samaritanos eram os piores homens, a pior raça do mundo para um judeu. Eles não se davam bem. Era uma raça impura, eram os miseráveis, eram os traidores. Eram o lixo, o pó, a ralé. E aí Jesus, quando ele contrasta o top da eclesiologia, né, da liturgia dos judeus, que é o sacerdote, o levita, ele contrasta com aquele que é o nada. Ele é o nada para um judeu e para um sacerdote, para um levita, o samaritano é nada. E aí Jesus, no verso 33, ele diz: porém, um samaritano que vinha naquele caminho, que por ali passava, veio até ele. Ele se aproxima do homem. E tendo-o visto, veja que é a mesma expressão que Lucas usou para o sacerdote e para o levita. O sacerdote viu, o levita viu, o samaritano também viu. Só que tem uma palavrinha aqui que eu amo ela, que aí mostra o que o samaritano fez. Não apenas o que ele conhecia, o que ele fez. E aí é uma palavra grega feia, né? Splanchnidzomai, que significa literalmente ter as suas entranhas se movimentando dentro de você. Sabe quando você tem algo, parece que está revirando dentro de você. O samaritano, quando ele vê aquele homem caído no caminho, sabe o que acontece? As entranhas dele, as emoções dele, ele é tomado de compaixão. Essa palavra splanchnidzomai, ela pode ser traduzida como ser tomado de completa compaixão. Essa palavra, muitas vezes, ela aparece na atitude de Jesus para com os pecadores. E aí, sendo tomado de compaixão, tendo as suas entranhas movidas, olha, Jesus usa aqui 5 atitudes. Poderia aqui até dizer que são 6. Primeira atitude, todas aqui são verbos, são ações, são práticas, não tem nada teórico aqui. Então ele tendo visto, foi tomado de compaixão. Verso 34. E tendo se aproximado, ok? Cuidou das feridas dele. Cuidou das feridas. Derramou sobre elas óleo e vinho. Colocou sobre o seu próprio animal. Conduziu para uma hospedaria. E cuidou dele. 5 palavrinhas importantes. Ele tratou as feridas, derramou sobre elas óleo e vinho, colocou aquele homem nu sobre o seu próprio animal. Naquela época eles viviam, o cara viajava sobre um animal. Então percebe, olha só o trabalho com o outro. Ele deixa de montar no animal, ele coloca aquele homem sobre o animal dele. Olha o que é amor ao próximo. Ele abre mão daquilo que é seu
para que o outro possa ser cuidado. Ele conduziu o homem para uma hospedaria e ele cuidou dele. Tratar, derramar, colocar, conduzir e cuidar. 5 verbos importantíssimos aqui. Mas ele não parou por aí, ele não está satisfeito. No verso 35 diz assim: e no dia seguinte, tendo ele saído, tomou 2 denários. 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Ele tomou 2 denários, deu ao hospedeiro ali, ao dono da hospedaria, e disse ao dono da hospedaria: cuide dele. Cuide dele. E o que quer que vá além desses 2 denários, você pode investir nele. Porque quando eu voltar, eu te pago a diferença. Jesus termina a história e retorna então a pergunta para o intérprete da lei. Ele havia levantado: quem é o meu próximo? Jesus retorna a pergunta a ele: qual dos 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual dos 3 lhe parece ter sido o próximo daquele homem? Qual dos 3? Jesus levanta outra pergunta e com ela ele muda completamente a pergunta que foi feita pelo intérprete. O intérprete tinha feito a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus agora corrige a pergunta dele com outra pergunta, dizendo assim: a pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta que você deveria ter feito é: de quem eu posso ser próximo? De quem você pode ser próximo? Não é quem é o próximo, é de quem você pode ser próximo. E a resposta à pergunta de Jesus é óbvia. É meio que se ele dissesse para o intérprete da lei assim: ah, Senhor, de quem você deve ser próximo? Ele falou assim: ah, Senhor, bem, boa pergunta. De quem que eu devo ser próximo? A resposta mais adequada, talvez, de Jesus teria sido: que tal você começar por mim? Que tal você começar por um samaritano? E aí o intérprete da lei, ele responde: quem parece? Qual dos 3? Qual dos 3 foi realmente aquele que cumpriu a lei? Verso 37, porém ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Agora os 2 chegaram no entendimento. Jesus está ensinando para esse homem que não basta conhecer a lei, tem que exercer misericórdia. E que só é possível exercer misericórdia se tiver o coraçãozinho transformado. Porque o sacerdote não exerceu misericórdia, ele conhece a lei, mas ele não exerce misericórdia. O levita conhece a lei, mas não exerce misericórdia. Agora, um samaritano, que era visto pelos outros como um cachorro, esse sim exerceu misericórdia para com o próximo. Em outras palavras, a religião não significa nada se você não pratica boas obras. A fé sem obras é morta. Jesus encerra mais uma vez com um convite à prática. Prática, prática, prática. Termina o verso 27, então, Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando Jesus termina dizendo isso aqui para ele, Jesus está dizendo basicamente para ele o seguinte: vá e imite o samaritano. Aí ele pegou pesado. Aí ele arrepiou o cabelo. Nós não sabemos se esse homem foi e fez o mesmo. Mas a pergunta, irmãos, que nós devemos ter aqui para nós é que essa parábola, ela se resume da seguinte maneira. Vou resumir ela nas palavras, novamente, do Robert Stein. Amar a Deus, presta atenção nisso, amar a Deus,
Significa aceitar o que Deus, em sua graça, fez e confiar nele. A fé envolve mais do que o assentimento mental às doutrinas teológicas. Da mesma forma, o amor não é apenas uma emoção. Ambos implicam uma confiança obediente no Deus da graça e da misericórdia. A resposta do amor a Deus e da fé em Deus são muito parecidas. Devemos observar o tema recorrente e a grande reviravolta nesse texto. Aqueles que estão cumprindo as exigências das Escrituras e entrando no reino não são os esperados, pois o sacerdote e o levita demonstraram que não amavam nem a Deus e nem ao próximo. Como que eles demonstraram isso? Se eles amassem a Deus, eles tinham cumprido o mandamento. Lembra como Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é guardar e pôr na gaveta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o sacerdote e o levita demonstraram que não amavam nem a Deus e nem ao próximo. Estranhamente, o excluído, um samaritano amaldiçoado, satisfez as exigências da lei. Mais uma vez, os últimos se tornaram os primeiros e os primeiros os últimos. Permita-me caminhar para o fim dizendo o seguinte: essa parábola nos ensina muitas coisas importantes, essa passagem como um todo. Primeira, profissão de fé não acompanhada de obediência revela uma fé falsa. Profissão de fé não acompanhada de obediência revela uma fé falsa. Deixa-me colocar isso aqui de outra maneira. Frequência à igreja, entrega de dízimos, cantos de hinos, desconectado de obediência, de vida com Deus, é auto-engano. Segundo, profissão de fé sem obediência nada mais é do que palavras lançadas ao vento. Palavras lançadas ao vento. Como Pedro, que lançou palavras ao vento, quando disse: Senhor, ainda que todos o abandonem, eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu para ele: Pedro, você não sabe nem o que você está falando. Você está lançando palavras ao vento, Pedro. Sabe que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E quando Pedro descobriu que ele tinha lançado palavras ao vento, o texto diz que ele chorou amargamente. Ele professou uma fé sem pensar nas consequências disso, nas responsabilidades que isso traria. Então, meus irmãos, essa não é uma parábola que fala de boas obras para ser salvo. Tampouco é uma parábola que resume a fé cristã em poucos princípios morais e éticos, mas é uma parábola que fala sobre o perigo da religiosidade. É uma parábola que fala sobre frequentar templos sem compromisso com a verdade. É uma parábola que fala sobre prestar culto e serviço a Deus apenas da boca para fora. É uma parábola que fala sobre o risco de servir a Deus como um profissional da fé, sem corações quebrantados. É uma parábola que fala sobre o perigo de adorar a Deus de maneira mecânica, sem ser transformado pelo Espírito. É sobre o engano de pensar que Deus se agrada mais dos sacrifícios do que da obediência. Em Oséias 6, de 4 a 6, o Senhor diz a Judá e a Israel: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O Senhor está dizendo o seguinte: o que eu vou fazer com o meu povo? O amor deles por mim é passageiro. Ele compara aqui com a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada. O que eu farei com o meu povo? Não sei o que eu faço com o meu povo. Eles me amam de 9 às 11h30. Mas depois eles vivem como se nunca tivessem me conhecido. Que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Pois misericórdia quero e não sacrifício,
e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Eu quero que vocês continuem vindo no templo. Eu quero que vocês continuem entregando as ofertas. Eu quero que vocês continuem cantando hinos. Ah, mas eu quero misericórdia. Ah, mas eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês se relacionem comigo. Porque se vocês fazem isso de forma mecanizada, eu odeio os vossos sacrifícios. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eis que viver o Evangelho, eis que viver a palavra de Deus, eis que viver uma vida entregue a Deus é muito melhor do que sacrifício, é muito melhor do que somente vir aos templos, é muito melhor do que somente oferecer coisas a Deus. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça. Prática, vida. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Prática, vida com Deus. Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás o Senhor. Quanto aos sacrifícios, como ele disse lá em Isaías, vossos sacrifícios e as vossas festas solenes, eu as odeio. Eu não suporto o culto de vocês. Porque tem um monte de oferta, tem um monte de coisa, mas não tem espírito quebrantado, não tem coração compungido. Os sacrifícios eu desprezo, mas o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, esse aí é o que eu estou buscando. Estou buscando esse. Eu não estou buscando aqui que quem vai dar R$1.000 de dízimo. Eu não estou buscando aqui os pastores que vão ter um intelecto elevadíssimo. Eu não estou buscando aqui quem vai ter as vozes afinadas, os instrumentistas que vão tocar bem. Não, eu estou buscando aqui corações contritos, espírito quebrantado, coração compungido e contrito. É isso que eu estou buscando aqui. É esses que o Senhor busca. É isso que o Senhor está buscando. Não é vir bater ponto, pá, vai embora. E por fim, a parábola é sobre o perigo de pensar que está indo para o céu, porque pratica boas obras. Mas no fim, terminar no inferno, confiando em sua justiça própria. Que farei para herdar a vida eterna? Ande com o Senhor, reconheça-o em todos os seus caminhos. Viva a palavra de Deus. Ande em espírito. Mateus 7, 21-23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, veja a repetição. A repetição aqui é a ênfase. É como se Jesus estivesse dizendo, nem todo aquele que faz as coisinhas para mim certinho, detalhes, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vê, prática. Conhecimento, prática. Conhecimento, prática. Doutrina, vida. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Veja que Jesus, ele diz aqui, não é que ele conhece, eu conheci vocês, mas vocês se desviaram, né?
nunca vos conheci. Quem são vocês? E por que Jesus nunca os reconheceu, nunca os conheceu? Ele diz, termina, apartai-vos de mim, para longe de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade é interessantíssima, porque ela vem do grego, é uma palavra grega no grego, que é anomia. Ela é composta de a, que significa sem, e nomos, que é lei. Então Jesus está dizendo assim, para longe de mim, vocês que professaram ser meus discípulos, mas a minha lei não levou vocês, não estava com vocês. Vocês viveram sem a minha lei. Vocês professaram a minha lei, mas vocês viveram como se eu nunca tivesse dado uma lei. Portanto, meus irmãos, não confiem em sua própria justiça. O caminho para ser salvo, o caminho para herdar a vida eterna, é um caminho de sofrimento. De ambos os lados, tanto de quem é salvo, tanto de quem salva. Quem é salvo tem que sofrer batendo no peito e dizer, sê propício a mim, Senhor, sê propício a mim, Senhor, sê propício a mim, pobre pecador. Passa pelo sofrimento, a dor do pecado, tem que produzir dor, tem que produzir pranto, tem que produzir arrependimento, tem que produzir lágrimas, tem que ter o gosto amargo, mas também passa por parte daquele que salva também há o sofrimento. E esse sofrimento é do Cristo crucificado. Se você sofre por causa do seu pecado, saiba que o seu Deus também sofreu na cruz pelo seu pecado. Portanto, você deve praticar boas obras, mas não é porque você quer ser salvo, mas sim para que as suas obras demonstrem que seu coração já foi transformado. E uma vez que você tem o coração transformado, você ama a Deus, você quer viver para a glória de Deus, e por isso suas obras nada mais são do que uma expressão do seu testemunho de obediência à palavra do Deus que te salvou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé e orar. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a compreender a sua palavra. Ó Deus, ilumina o nosso coração, a nossa mente. Nós precisamos, ó Deus, ter clara a sua palavra. E nós precisamos, ó Deus, nos apegar com mais firmeza às coisas que temos aprendido, Senhor. Pai amado, não há em nós nenhum mérito, nenhuma justiça própria que nos faça herdar a vida eterna, Senhor. Mas que haja em nós, ó Deus, espírito contrito, coração quebrantado. Sim, Senhor, que haja em nós, ó Deus, a certeza de que não há nada que nós façamos para herdar a vida eterna. Não tem nada, Senhor, nada. Acrescentar algo a Deus é uma ofensa à sua graça, uma ofensa à sua cruz. Portanto, meu Deus, ajude-nos, Senhor, pelo seu Espírito, a traduzir, ó Deus, tudo que nós temos aprendido em práticas, em vida contigo. Ajuda-nos a viver a sua palavra. O problema não é que nós não conhecemos a sua palavra, Senhor, o problema é que nós não vivemos aquilo que já conhecemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço em o nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém.